vocês acharam que a gente ia embora, né? Nem eu sabia, tinha parte 2. E a gente vai continuar falando sobre Trekantino, o Star Trek dirigido pelo Tarantino. Errei tudo. Muita emoção. Muita emoção. Muita. É o Tarantino, cara. É uma paixão que eu tenho pelos caras. Tarantino é muito bonito. Manda bala, Tico. Você que exigiu um episódio 2, fale. Newton, você disse que o Tarantino ele é fã de Star Trek, né? Por quê? Diga mais a respeito. E você também tinha mencionado em conversas anteriores que o Tarantino ele queria fazer apenas 10 filmes. E este é o 10º. Fala mais a respeito sobre isso. Ok. Virou uma entrevista, meu Deus. Agora eu tô preocupado. E se eu responder, eu ganho 10 pontos? Pode ser também, pode sino, ser. né? Quem bater primeiro ganha pontos. Ambos podem responder e... Não. Então, o Tarantino sempre... Aliás, o Tarantino é fã de cinema, tudo. Né? Ele é fã de tudo, né? O cara... O Brad Pitt uma vez deu falando lá numa premiação X, sei lá, ele tava falando sobre a obra do Tarantino. Isso foi logo depois do... Pulp Fiction. Não, foi bem mais recente. Django? O antes do Django, o Bastardos Inglórios. Foi numa coisa do Bastardos Inglórios, eu tava falando sobre o trabalho do Tarantino, então tinha aquele monte de gente de Hollywood convidado. Então tá aquela plateia enorme de um monte de gente engravatada que você não sabe nem quem é, às vezes, né? E todos, obviamente, são diretores e produtores de cinema e tal, todo mundo da área, né? E ele falou, o Brad Pitt falou assim, se vocês não conhecem o trabalho do Tarantino, não se preocupem, ele conhece o de vocês. Tipo, você fala isso pra uma plateia de 500, 600 pessoas que todos têm um trabalho enorme, né? O Tarantino conhece o de vocês. É que assim, quando o Tarantino era mais jovem, quando o Tarantino era mais jovem, ele trabalhava numa videolocadora. Então você imagina, a hora extra dele era ficar no salinho do fundo assistindo qualquer porcaria que tivesse. E ele falou que ele tinha locações infinitas, né? Ele podia alugar quantos filmes quisesse. Então ele saía da locadora, ele levava tipo 20 filmes pra casa, detonava aqueles filmes e pegava outros 20 no dia seguinte, assim. Então o cara assistiu muito filme, né? O cara conhece muito de cinema. Sabe, tipo, os filmes porcos, sabe? Tudo. Hobgoblin 5... Retorno dos Automatos Assassinos 7, agora é pessoal. Sabe, tudo. Agora é pessoal. Tudo. Ele assistiu tudo, cara. Não, tudo, O cara manja muito de cinema, muito. E não só na locadora, mas ele ia naqueles Grindhouse, né? Tanto que ele fez com o Grindhouse, né? Que ele fez com o Robert Rodrigues. O Planeta Terror, que é do Robert Rodrigues, e o Death Proof, que é a Prova de Morte. E eles queriam passar junto, né, os filmes, com o preço de um filme só, né? Que era o que eles faziam quando eles eram adolescentes e jovens e tal. É anos 80, se eu não me engano, não é? 70. Até antes. E aí eles iam porque era mais barato, né? Então, você vê notoriamente nas influências que ele tem, né? São esses filmes de Kung Fu, filme de Blaxploitation, filme de gangster. O filme que eram esses filmes B, né? É o filme B que você pagava uma matinê, então eram filmes não tão procurados quanto os da... Era um pulp. Era um pulp. Então, diversão lá na Casa do Chapéu. Tarantino produção mediana. Nunca escondeu as influências dele, né? Sempre foi uma coisa escancarada, assim. E na família dele tinha músico, não tinha? Por isso que ele gostava tanto de música. Eu não sei, talvez tenha alguma coisa assim, mas eu não tenho certeza disso. Eu sou meio maluco, eu acho que eu li alguma coisa a respeito disso. Bom, o Tarantino, num geral, ele é além de um fã de cinema, né? Um conhecedor exímio de cinema aí. Ele é um fã de cultura pop, no geral. Né? Então, e ele traz isso pro cinema dele, pra arte dele, impecavelmente também. Né? Ele consegue mesclar coisas que você não imaginava juntas antes, da mesma maneira como a gente nunca imaginou Star Trek e Tarantino juntos antes, e Tarantino sempre juntou essas coisas de uma maneira que eu não consigo mais imaginar separada.
Assim, pode parecer besteira, mas nos anos 90, eu era adolescente, o Tarantino, quando eu assisti o Cães de Aluguel, pra mim, os caras assaltantes de banco eram aqueles caras esfarrapados, com coisa na cabeça, super agressivo, fugindo num carro porco. Não que eles não tenham feito isso. Mas era uma bagunça. Ou então era o outro extremo. Era um pessoal a lá James Bond, com luvas e óculos infravermelho e o caramba. Não tinha aquele meio termo, né? Tinha ou ladrão pé de chinelo super armado até os dentes, ou tinha o ladrão de banco. O ladrão profissional high-tech, sabe? Não tinha esses caras... No meio termo, no cara normal, né? O cara normal, de novo a história do cara normal. Você se vê naquele cara. Eu me vejo roubando um banco. Não, tô brincando. Não tem nada a ver com isso. Eu nem conheço esse cara. Ah, é verdade. A gente não vai assaltar o Banco Central. Cara, é isso. Assim, a gente não tem que ter dúvidas se o Tarantino conhece Star Trek. Ele conhece Star Trek muito provavelmente melhor do que muita gente que fala que entende pra caramba de Star Trek. Ele provavelmente assistiu todos os episódios. Assistiu todos infinitas vezes, dissecou todos os episódios. Provavelmente ele tem uns fanfic de Star Trek que ele escreveu pra ele mesmo, guardado na gaveta dele. O cara é fã. No Kill Bill, o Kill Bill começa, né, com uma referência a Star Trek, né? Tela Vingança, preta. Tela preta, escrito assim, né? Que a vingança é um prato que se serve frio. Antigo ditado Klingon. Né? Então, assim, tem uma diferença, tem uma referência a Star Trek no primeiro frame de Kill Bill. Né? A primeira coisa que ele faz, antes de começar a história, antes de começar o filme, antes de começar qualquer coisa, ele fala de Star Trek. Filme de 15 anos atrás, cara. Então, ninguém faz uma referência no próprio filme sem gostar muito do que tá referenciando, né? E detalhe, eu não tinha... Notei agora, Kill Bill saiu em 2000 e nada, né? 2003, 2002, sei lá. 2000. O primeiro eu acho que é 2002, sei lá. Então a gente tá falando de um diretor que já provou que gosta e aprecia Star Trek há 15 anos atrás. Ele não apareceu agora. Olha, Star Trek deu uma desandada, eu quero fazer, eu quero fazer. Me chama, eu vou botar uns robôs explodindo nele. Não. Ele tá fazendo isso, ele fez isso há 15 anos atrás. No filme dele, que não tinha nada a ver com ficção científica. Sim. Então isso pra mim já é um ponto extra pra ele. Porque se a gente parar pra pensar, o Seth MacFarlane, que fez o The Orville, eu sei que a gente não tá falando de The Orville, mas é um diretor também conhecido por ter uma outra linha de trabalho. Uma outra linha de trabalho, uma outra cara, uma outra linha totalmente diferente de muita coisa. Eu exagero dizendo que ele aposentou os Simpsons. Tem gente que me odeia por causa disso, tem gente que me aplaude por causa disso. Tá louco pra tudo. Mas o tem ponto... outros que simplesmente discordam. Não, tem pessoas que nem te tudo ouviram bem, falar. Verdade. Verdade. Mas o grande ponto é que quando ele foi fazer o The Orville, não, você não é o cara de ficção científica, você não é o cara de Star Trek, você é o cara da comédia. Né? Então, e saiu um negócio que é muito legal. Como se o Abrams fosse um cara de Star Trek. É exatamente, né? O ponto. Tanto que Abrams é um exemplo único na história da ficção científica, porque ele conseguiu dirigir um Star Trek e um Star Wars. É o único cara que fez isso. Né? E ele conseguiu errar grosseiramente nos dois casos. Desculpem, fãs de J.J. Abrams, eu gosto do cara como diretor, eu gosto da linguagem dele, eu gosto de Flair. Podem falar mal, o Flair no Star Trek. Eu gosto, eu acho bonito, eu gosto... Ele é um diretor esperto, como...
Ele sabe blocar a cena, ele sabe criar movimentações de câmera. Ele é meticuloso, cara. Interessantes. Mas ele não... Putz, ele dirigiu Star Trek como se fosse Star Wars e dirigiu Star Wars como se fosse uma outra coisa. Eu não sei, eu acho que ele não pegou a linguagem, né? Aí o ponto, a série às vezes acaba sendo maior que o diretor. Star Trek é maior do que J.J. Abrams. Star Wars é maior do que J.J. Abrams. Então os dois filmes tinham linguagem. Star Wars ele acertou mais do que Star Trek, eu acho. Mas... Concordo. Os filmes são maiores do que ele. E ele não... Parece que não pegou a linguagem necessária no tempo hábil. E Star Trek saiu um filme um tanto estranho. Tarantino eu acho que não vai cometer esse pecado, eu acho. Tarantino não peca assim. Então, minha opinião. O motivo pelo qual eu pedi a segunda parte. Segundo bloco. Eu odiei isso. Você odiou o quê? O Tarantino? O Tarantino fazer Star Trek. Oh, meu Deus! Por essa eu não esperava. Ok. Eu odiei porque é o seguinte, na minha opinião, na minha visão de Star Trek, apesar de conhecer não tão profundamente, obviamente não tão profundamente quanto Tarantino e etc, mas Star Trek, a alma do Star Trek, ele vem de uma época, de uma linguagem de esperança, de um futuro utópico, por assim dizer. Um futuro onde... O que, de certa forma, o Kirk e o Picard e etc. fazem em todos os... aonde eles vão? Diplomacia, tirar... trazer a paz... convidar a gente para a federação, a mensagem de união, de que todos somos iguais e precisamos juntos construir um mundo melhor, uma galáxia melhor e tudo mais. E como a gente começou no outro bloco, o Tarantino é exatamente o exato oposto. Concordo também. E assim... Eu realmente acho o Tarantino genial em muitos aspectos, principalmente em direção, esse tipo de coisa, mas uma das coisas principais que eu não gosto do Tarantino, que é, apesar de ser uma coisa que vocês gostam, é a apologia, eu sei que vocês não vão gostar, mas é a apologia ao crime, à violência, ao errado. Que é exatamente o oposto do Star Trek. E assim, eu não falo que ele vai modificar o Star Trek por causa de alguma linha temporal ou alguma coisa do tipo. Assim, por exemplo, o J.J. Abrams, em tudo que ele fez, eu concordo que ele mexeu em muitas coisas que não deveria ter mexido, que ele estragou um monte de coisa, mas continua sendo Star Trek. Em todos os filmes. Tá. Não, mas eu entendo o que você está falando. O Tarantino vai mudar tudo. Assim, na minha opinião, ele vai mudar a alma do Star Trek. Não vai ser mais só, tipo, a linha temporal ou, tipo, destruir vulcano. Não vai ser... Tudo que Star Trek representa, tudo que Star Trek é, ele vai mudar. Eu entendo, mas eu não sei se eu concordo. Pelo menos esse é o meu medo, essa é a minha agonia. Eu acho que são dois pontos. Primeiro, você falou da parte de... não, eles iam fazer diplomacia, eles iam trazer outras espécies para a federação... Eles tentavam resolver as coisas sem violência. E o Tarantino é um cara que o filme dele é de ultraviolência, né? Assim, a extrema violência, né? E assim, certo. Fazendo um anexo, assim, não é extrema violência, mas não em filme de terror, por exemplo. Em filme de terror você já vai lá sabendo, mas cabeças irão rolar. Em outros gêneros. É uma coisa... E outra coisa que assim, é mais referente ao Tarantino especificamente, você falou de apologia à violência. Eu não acho que é uma apologia à violência, eu não acho que ele
diga que a violência é uma coisa certa, o crime é uma coisa certa, mas ele simplesmente humaniza esses personagens colocando, tipo, isso pode ser qualquer um de nós. Eu acho que é mais um alerta, é mais um... Qualquer um de nós, dentro do cenário certo, com as influências certas para aquilo, né? Erradas, mas certas para prover aquilo, poderia estar no lugar daquele personagem, daquele assassino, daquele bandido, daquele mafioso, daquele... Né? Eu acho que é mais para esse lado do que para uma apologia como, olha só que coisa legal que é roubar e traficar e matar e violentar. Eu acho que é um pouco mais para esse lado. Tarantino mesmo falou, perguntaram, por que você faz filme de violência? Ele falou, porque eu acho que é bom cinema. Né? O que quer dizer bom cinema? Bom cinema é uma coisa muito ampla, né? É muito vaga. O que é bom cinema para um é mau cinema para o outro, mas bom cinema talvez no sentido de técnica, né? É divertido fazer cena de luta, é divertido dirigir cena de violência, fazer sangue espirrar para tudo quanto é divertido fazer essas coisas. Quando você tá no set de filmar, você tá filmando essas coisas, é divertido, é a parte mais legal. Né? Porque todo mundo se suja, todo mundo voa sangue para tudo quanto é lado. É uma coisa divertida de fazer. Né? Então, talvez bom cinema seja mais nesse sentido também, porque é divertido. É uma coisa divertida, né? É uma coisa que leva as pessoas para assistir e tal. Voltando no primeiro ponto da diplomacia, né? Diplomacia é a arte de falar, né? Diplomacia é a arte de expor o seu ponto através de argumentos, através de verbalização de pensamentos, né? De uma opinião sua. E eu acho que ninguém escreve diálogos tão bons quanto Tarantino escreveu na carreira dele. Ah, mas o Woody Allen... tá. O Woody Allen, legal, cara, mas menos. Mas eu não me via nos personagens do Woody Allen. Eu gosto de Woody Allen, mas em alguns filmes. Tarantino eu gosto de todos os filmes. Mas aí volta numa questão de gosto. O que é bom cinema? Tem pessoas que acham que o Woody Allen é muito mais genial do que o Tarantino é. E consigo enxergar também esse lado. O Woody Allen ser mais... O Woody Allen faz uma coisa que é muito difícil, que é pessoas falarem uma em cima da outra e você conseguir entender todas as linhas de diálogo. Isso é uma coisa muito difícil de fazer. Mas vai falar isso os diálogos do Tarantino são excelentes. Então, eu não me preocuparia com o Tarantino deturpar a alma de Star Trek, como você falou, porque acho que é uma questão de qual história eu estou contando. Por um acaso, o Tarantino sempre contou histórias de bandidos, e depois ele teve o novo arco dele, da trilogia, que é o Django, o Bastardos Inglórios, Django e o... De reescrever a história. Hateful Eight, né? Que é de reescrever a nossa história, né? Então não são bandidos, mas são pessoas que foram segregadas socialmente e que revidaram, né? Que foram então ele tem esse outro arco também. Mas uma coisa se mantém, apesar de aqui não são mais bandidos, não são mais vilões, não são mais as pessoas erradas, né? Que ele está humanizando, mas ele está humanizando pessoas que foram desumanizadas, que deveriam nunca ter sido desumanizadas, mas foram desumanizadas em um ponto da história. E ele reumaniza essas pessoas. Através da violência, através da vingança, através do... se esses caras fizeram isso comigo, eu vou lá e vou fazer de volta. Né? Vou dar o troco. Você de uma certa forma roubou o que eu ia falar. Porque eu ia falar o seguinte... Lógico, eu aprendi. Tá vendo? Muito Tarantino dá nisso. Mas o grande ponto é que a gente não consegue se apegar aos personagens que a gente está assistindo. Não só nos filmes do Star Trek novo, como dos filmes atuais por causa disso. Então eu acho que eu me sinto muito mais próximo de um Vincent falando de uma porcaria de um Big Mac, do quarteirão com queijo. Que aliás, saindo daqui eu vou lá, hein? É verdade. Deu vontade. Do que simplesmente virar e falar sobre a honra e não sei o que, isso aí me parece falso. Agora, o Kirk, no clássico, ele falava, só que de uma forma
não forçada. Você sabia que o Shatner era ótimo, né, cara? O Shatner era ótimo. Uma bula de remédio pro Shatner ler, ia ser genial, cara. Eu ia começar a tomar aquele remédio. Era pra dor menstrual, mas eu ia tomar. O grande lance é você humanizar e trazer aquele personagem para a realidade, para ele funcionar em qualquer situação. Então, eu imagino que ele vai usar essa fórmula dele para continuar usando a questão de honra, porque mesmo até o pessoal de Cães de Aluguel, eles levavam muito a sério a questão de honra, a questão de unidade e a questão de irmandade, coisa que eu não vejo nos filmes hoje. E eu via num filme de bandido de Então, mas, por exemplo, a Star Trek não é alguma coisa para você, na minha visão, não é alguma coisa para você se identificar. É para você se inspirar e chegar almejar aquilo. Sim. Não é por exemplo, quando eu assisto Star Trek, eu também não me identifico, por exemplo, com algum tipo de personagem. Eles não comem Big Mac, esse tipo de coisa, mas é um futuro onde eu quero estar. É um lugar onde eu quero ir. É um futuro da humanidade onde eu quero... utópico, não onde eu quero que a humanidade alcance. Sim. Você não gostaria de estar no futuro do Blade Runner, por exemplo? Não sei nesse caso, mas o que eu quero dizer, por exemplo, é... Eu quero estar em Star Trek. Mas, por exemplo, apesar de achar muito legal Cães de Aluguel ou Bastardos Inglórios ou alguma coisa do tipo, não é um lugar onde eu quero estar. Não são pessoas que eu quero conhecer. Eu não quero estar lá no meio. Né? Eu não quero estar no meio deles também. Isso... Eu acho que eu vou te tranquilizar com uma frase do próprio Tarantino, que ele deu esses últimos dias aí falando sobre o caso, né? Aí ele falou, nunca fiz... talvez seja legal fazer um filme que eu nunca fiz, né? Então talvez ele ok, eu não vou trazer mais as pessoas para perto os personagens para perto das pessoas. Talvez eu vá distanciar então os personagens das pessoas. Talvez o Tarantino queira realmente colocar o capitão da nave dele lá em cima, naquele lugar que é quase inatingível, pra gente querer falar, eu quero ser esse cara. Né? Ele me deu a impressão de que o Tarantino está preparado para fazer uma coisa diferente, uma coisa que ele nunca fez. Ir aonde Tarantino nunca foi. Com certeza eu acho que ele está. Com certeza eu acredito e tenho com certeza absoluta que ele está preparado para fazer isso. O que for. O que for. Mas não sei se é o que ele vai fazer. Porque é assim, eu não quero ver o Spock, sei lá, matando alguém com um taco de beisebol. Nossa, eu quero muito ver isso. Um taco de beisebol não, mas nos filmes do J.J. Abrams a gente vê o Spock esmurrando o Kirk, a gente vê o Spock esmurrando o Khan, a gente vê o Spock esmurrando um monte de gente. Putz, mas... For the sake of the action, sabe? Assim, que tem que ter cena de ação. Então a gente vai fazer... Porque é forçado. Daí quando é forçado, não cai bem. Não estou dizendo que violência caia bem. Mas eu acho que a humanidade é muito cinza, ela não é preto ou branco, sabe? Não é um extremo ou outro. Eu gosto, é por isso que eu sou tão fã de Bounty Hunters, Caçador de recompensa. Caçador de recompensa. Talvez a gente possa ter alguns personagens tarantinescos nesse Star Trek e não a tripulação em então, si. Por exemplo... E a tripulação ter que lidar com esse pessoal que é diferente deles, que são violentos pra caramba. Se fosse, por exemplo, uma releitura ou alguma coisa do tipo da Ira de Khan, que é vingança. Que tenha um personagem como o Khan, que é super violento e tudo mais, que seria um personagem tarantinesco, eu até acharia legal. Ok, gosto dessa visão que o Khan é tarantinesco. Nossa, se eu gosto. Gosto muito disso. Mas que por exemplo, eu não quero que ele destrua a Enterprise, a Federação, a ideia da Federação. Que entendeu? tudo isso é o que está sendo feito nos filmes do Universo Kelvin, né?
federação não é tão boa assim, a gente tem pessoas que estão infiltradas na federação que tem outras agendas. Tudo isso é o que já está acontecendo. Às vezes, pra gente voltar pro que a gente gostaria, a gente tem que bater na parede lá no fundo, sabe? E o Tarantino é o cara que vai bater com muita força pra voltar. Vai quicar. Vai voltar com a mesma força. A gente vai acabar o filme lá em cima. Eu ainda acho que indo onde nenhum homem jamais esteve. Eu ainda acho que vai ser totalmente diferente do que a gente eu quero que seja diferente. Eu acostumado não em relação ao Tarantino, mas em relação a tudo, ele incluso. Porque tá muito xoxo os filmes hoje em dia, né? Bom, e a gente pode ter certeza que não vai ser um filme genérico. O Tarantino não faz coisa genérica. Por favor. Não, com certeza. Mas só não quero que ele destrua... Eu acho que não irá. Eu acho. Eu posso estar muito enganado, mas eu acho que ele não fará isso. Ele entende do que ele está lidando. Ele sabe qual é o brinquedo que ele pegou na mão. Isso é. E eu acho que talvez, por ele exigir... Porque o Tarantino já vendeu o roteiro antes, né? Por ele exigir, eu tenho que dirigir, eu só vendo essa ideia, só deixo vocês fazerem essa ideia. A visão tem que ser a minha. Eu tenho que fazer, a minha visão. Eu tenho que botar esse negócio pra acontecer. Então talvez ele tenha uma coisa muito específica na cabeça. Não sei. Cara, eu não sei o que esperar desse filme, eu só quero que ele seja demais. É isso aí. Nosso tempo acabou pela segunda vez. A gente falou 2 vezes sobre o mesmo tema. E então a gente... merece, né? Merece, é o Tarantino, pô. E é Star Trek. É o Tracantino. Então a gente volta no próximo episódio falando sobre outra coisa, que a gente ainda não sabe o que a gente vai falar, mas não tem a menor a gente não tem noção do que a gente vai falar. Sorvete, talvez. Sorvete? Do quê? Morango? Tá bem. Tchau, gente. Obrigado. De sangue, então. Até a próxima.